Boa noite. O Roda Viva de hoje recebe um convidado muito especial, o premiado professor brasileiro Milton Santos, titular de Geografia da Universidade de São Paulo. Consagrado em 1994 com o prêmio Vautrin Lud, o prêmio Nobel da Geografia, o professor Milton Santos é um colecionador de títulos. Doutor em Geografia pela Universidade Francesa de Estrasburgo, é também doutor honoris causa por outras 11 universidades de 7 países. Aos 71 anos, com mais de 40 livros publicados em 7 línguas, Milton Santos nasceu na cidadezinha de Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia. Alfabetizado pelos próprios pais, professores primários, cursou Direito em Salvador. Em 1964, foi destituído do cargo de secretário de Estado da Bahia e de professor da Universidade Federal pelos militares. Exilou-se na Europa e lecionou durante 13 anos nas mais importantes universidades do mundo. Avesso às teorias que exaltam a globalização, Milton Santos chama a atenção para a importância dos intelectuais na discussão da sociedade moderna, contesta o modelo de reforma agrária brasileira e quer a geografia pensada com filosofia e arte. Para entrevistar essa noite o professor Milton Santos, nós convidamos o jornalista Ulisses Capozoli, repórter do jornal O Estado de São Paulo. O professor István Yanksu, do Departamento de História da Universidade de São Paulo. A socióloga Maria Irene Smrekçani, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. O Vinícius Torres Freire, editorialista da Folha de São Paulo. O Daniel Hessel Taik, repórter do jornal O Globo. E o professor Renato Ortiz, do Departamento de Sociologia da Unicamp. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, o senhor que é um brasileiro tão conhecido no mundo, com seu trabalho tão reconhecido no mundo, é também hoje um dos brasileiros que tem elaborado um pensamento crítico sobre o processo de globalização. Eu imagino que não deva ser fácil essa tarefa, porque a globalização é quase que um consenso na mídia, quase que um consenso nos jornais, nas revistas, na televisão. Todo dia a gente ouve falar do processo de globalização como sendo um processo que trará grandes vantagens para o Brasil. Quais são as principais críticas que o senhor faz a esse processo? O atual processo de globalização é uma única forma de utilizar os recursos que a humanidade pôde gerar neste fim de século, mas utilizá-los de forma que me parece perversa. Então, a crítica essencial é essa. A humanidade, durante 2 séculos, sonhou com a possibilidade de uma ciência ao serviço do homem e, quando isso se obtém, exatamente esses objetivos são, digamos assim, deixados de lado para que essa globalização que nós estamos presenciando sirva a um número extremamente limitado, não só de pessoas, mas também um número limitado de empresas e a um número limitado de instituições. Quem sabe essa é a crítica essencial que eu certamente vou desdobrar com outras perguntas que sejam eventualmente feitas. Professor, ainda sobre esse assunto, mas o que se apresenta é que como se a globalização fosse um processo cerrado, que não houvesse alternativas fora da globalização. Quer dizer, ou o país se integra, né, na dinâmica da economia internacional, na dinâmica dos investimentos internacionais, no ritmo do mercado financeiro internacional, ou ele se prepara e se integra, ou ele não tem alternativa fora desse sistema. Como é que o senhor vê esse tipo de posição? Eu acho que esse é um raciocínio anti-histórico, ahistórico. Se a gente olha para trás e observa tudo que o mundo se tornou através do tempo, a gente vê que as possibilidades de uso daquilo que é criado são numerosas. Por que neste fim de século seria assim? Uma só senda, um só caminho, um só resultado,
Eu creio que é isso que a gente tem que começar a discutir, entender por que é assim e buscar, através da análise, as formas de sugerir outras maneiras de combinar o que é estar. Tá, eu gostaria... Professor, eu gostaria de saber se no caso do Brasil, quais seriam esses caminhos? Por exemplo, o que seriam alternativas à globalização? O senhor fala muito da questão de falta de um projeto nacional para o país. O que seria esse projeto nacional para o Brasil? Eu creio que, em primeiro lugar, no caso do Brasil, no caso de qualquer país, o que seria, ao meu ver, o que seria e o que está se dando, nos países europeus, por exemplo, o que está se dando, são esses países que escolhem da globalização o que realizar. É evidente que há uma pressão muito grande por causa dessa enorme força que é atribuída a quem dispõe dos meios de comando. Uhum. Mas o Brasil parece que está deixando a globalização entrar nele. Eu acho que essa que é a coisa essencial. Nós estamos deixando a globalização, tal como ela é perversa, entrar em lugar de, ao contrário, o país encontrar ele próprio as formas de sua integração, que terá que ser sempre relativa, professor, hoje ou amanhã. Agora, quando o senhor fala desse problema da falta de projeto nacional, evidentemente o senhor não acredita que ele possa surgir a partir da vontade geral. Quem iria apoiar um projeto nacional politicamente? Isso vai depender da boa consciência dessas elites que hoje estão no poder ou de um projeto popular? De onde vai sair o apoio político para um projeto nacional? Acho que há duas coisas. Uma coisa é a minha posição como intelectual. Como intelectual, eu tenho que me habituar a estar sozinho. Não tenho que me preocupar com quem me acompanha, porque não é próprio do intelectual se preocupar se tem apoio ou não. É a produção das ideias, a coragem de defendê-las até o fim. Creio que essa que é... E, nesse caso, a elaboração, digamos, de um quadro que permita depois a utilização pelas forças políticas. Quando eu falo forças políticas, estamos falando dos sindicatos patronais, das igrejas, dos partidos também, é uma outra coisa. Isso não vai depender dessas forças. No meu modo de ver, vai depender desse turbilhão que o Brasil é hoje, do qual a gente não se dá bastante conta. Há um turbilhão, há uma efervescência de baixo que a gente não está podendo captar completamente, nem integralmente, mas que há, e que vai um dia ou outro confluir com a produção de ideias para forçar um outro caminho. Mas eu perguntei isso para o senhor pelo seguinte, por exemplo, na França, a adoção da esquerda à direita não fascista de valores republicanos, que inclui a solidariedade social que o senhor defende tanto, demorou 150 anos de revolução e sangue. Por isso que eu não perguntei o que o senhor faria em relação para criar esse projeto nacional, mas da onde o senhor avalia que sairia? Né? Porque na França demorou 150 anos. E a gente? Eu não creio que tenha demorado 150 anos. Quer dizer, houve vários projetos nacionais na França, desembocando em fórmulas políticas, a partir quase sempre de fórmulas intelectuais. Quer dizer, uma produção de ideias que permitiram uma produção de um ideário político que permitiu uma ação política, conduzindo a diferentes formas de, como diria, de acordo nacional a partir de projetos, porque na realidade não há um só projeto nacional. Essa unanimidade é impossível, como foi dito na primeira pergunta. Eu creio que isso vai se dar no Brasil também com um pouco mais de dificuldade, em função da história do Brasil ele próprio. Quer dizer, um país que nunca pôde construir uma ideia de cidadania, que nunca teve uma cidadania. Então, essa ausência de cidadania tem uma implicação na produção, que é capenga sempre, de um projeto nacional.